professor Marcelo esteve com a gente aqui ontem falando sobre o curso de Ciência da Computação, o qual ele também é coordenador. Ele também é coordenador do curso de Engenharia de Produção há mais tempo, né, Marcelo, do que de Ciência da Computação. Vamos começar, então, a falar desse curso, que é uma área tão promissora. O mercado de trabalho está aí em busca de excelentes profissionais. Vamos começar já falando, então, de mercado de trabalho. Quais são as grandes oportunidades aí que os nossos egressos e os nossos futuros alunos vão ter assim que eles se formarem? Falar sobre o mercado de trabalho para a engenharia de produção é muito fácil, né? É 100% do mercado de trabalho. Não tem como não ter a engenharia de produção em algum segmento. A partir do momento que você está produzindo produto ou produzindo serviços, né, gerando serviços, você tem a engenharia de produção. Mas o principal mercado de trabalho estão nas grandes indústrias, né, na parte do extrativismo, parte de mineração, que é o nosso foco aqui nessa nossa região centro-oeste de Minas. Nós temos grandes empresas, principalmente aqui na região de Arcos, grandes indústrias que utilizam mais a engenharia de produção. Tá? Então, não que a engenharia de produção você consiga utilizar 100% dela dentro de uma empresa. Ela tem 10 áreas de atuações. Tá? E essas 10 áreas de atuações, em algumas empresas, elas se concentram com pesos maiores, né? E outras menores. Então, o engenheiro de produção, ele fica com habilidades, né, e competências para atuar em diversas áreas do mercado, o que dá a ele uma flexibilidade de mudar de emprego, vamos dizer assim, ou de mudar de setor. Nós vivemos aí, na nossa economia, muitas crises mundiais, crises locais, né, ou nacionais, mas essas crises acabam depois gerando novas oportunidades e sempre algum setor da economia está se destacando. Então, nós tivemos, durante a pandemia, uma evolução muito grande da logística. A logística ela se mostrou pronta para atender a essa demanda do coronavírus. Da noite para o dia, todo mundo percebeu que não precisava sair de casa para comprar praticamente mais nada. Tudo vinha na sua porta, e isso deu uma impulsionada no setor logístico. Então, um dos setores que mais estão crescendo, já estava crescendo, é o setor de logística. Se amanhã houver uma alteração, um outro setor comece a crescer, que já está crescendo, né? A construção civil, esse ano já está se mostrando aí em ascensão. O mercado imobiliário, realmente em São Paulo, ele está ficando mais favorável, está aumentando a oferta, está aumentando o número de construções. Essa pandemia também, todo mundo começou a fazer uma reforma na sua casa, né? De uma certa forma, o mercado de construção civil ele começou a aquecer. Então, o engenheiro de produção ele tem uma área que ele também pode atuar na área de construção civil, na área de energia, distribuição de energia, geração de energia. É uma área é um curso muito completo. Então, ele te abre portas para você não correr o risco de, às vezes, investir numa carreira, gastar aí 5 anos de faculdade e depois se arrepender, né? Falar assim, puxa vida, não é isso que eu queria. E o curso de Engenharia de Produção do Unifor, ele tem vamos dizer assim, uma semelhança com todas as outras engenharias, uma semelhança tão forte que nós construímos uma matriz curricular onde praticamente os 3 primeiros semestres eles são idênticos. Então, você tem aí 1 ano e meio para fazer uma escolha entre a engenharia que você gostaria de fazer, entre engenharia química, engenharia que nós temos aqui, engenharia civil, o curso de arquitetura também é um aproveitamento muito grande, e as demais engenharias. Então, nós conseguimos dar a opção para o aluno repensar, conhecer, né? Conhecer os professores, conhecer os colegas e fazer uma reopção de curso. Isso já é um grande ganho para você ter a certeza que a engenharia é o melhor caminho para você que gosta de engenharia. Marcelo, a gente mostrou no início da transmissão de hoje alguns laboratórios que os cursos de engenharia usam. Quais são os principais do curso de engenharia de produção, onde os alunos podem fazer as suas aulas práticas? Como a engenharia ela tem uma base matemática forte, né, a física,
nós temos laboratórios muito bem equipados que atendem todas as engenharias do Unifor e, consequentemente, a engenharia de produção ela fica muito favorável quando você tem outras engenharias, novos laboratórios sendo implantados, porque, como ela se relaciona, ela se integra com todos, então nós temos essa semelhança. Então, nós temos aqui ótimos laboratórios para mecânica dos fluidos, nós temos laboratórios de operações unitárias, nós temos um excelente laboratório para estudos da física, da engenharia aplicada, estudo de motores elétricos, para fazer ensaios de manutenção industrial. Nós temos excelentes computadores com licenças de AutoCAD, para que os alunos possam fazer vários cursos, né, ligados à utilização da tecnologia no gerenciamento, né, na gestão da produção. O nosso curso de engenharia de produção é um curso de gestão, né? Então, o profissional daqui ele tem que conhecer todos os recursos para poder gerir bem um processo produtivo, né? Então, nós damos essa base com laboratórios físicos e com laboratórios virtuais, onde nós conseguimos, né, hoje nós temos vários sistemas de simulação, onde é possível, inclusive durante a pandemia nós nos favorecemos, porque nós tivemos condições de as aulas práticas que estavam acontecendo, que foram possíveis você utilizar ela de forma remota, nós tivemos bastante facilidade e encontramos muitos softwares no mercado para poder explorar essas práticas, né, e a gente conseguir manter o curso aí nesse momento crítico, né, que nós estamos vivendo. Ontem a gente falava sobre os estágios do curso de Ciência da Computação. Eles acontecem da mesma forma para o curso de Engenharia de Produção? Desde o início o aluno já tem essa oportunidade, ele já pode, aí, mesmo sem muita experiência na área, né, no primeiro período, ele já pode conseguir um estágio fora, em alguma empresa, Marcelo? Olha, a partir do momento que ele se apresenta na empresa como aluno da Engenharia de Produção do Unifor na MG, alguma porta se abre. Nós fizemos uma pesquisa no passado, 87% dos alunos estão no mercado de trabalho, estão trabalhando. E aí fizemos essa medição no começo, no primeiro semestre, um percentual, não me lembro o percentual de cor, mas eu tenho essa pesquisa até publicada, alguns alunos conseguiram, o nível de estágio começou a aparecer depois da matrícula, logo no primeiro período. E no último período, a gente tinha 87% dos alunos trabalhando, outros não estavam trabalhando, mas já haviam trabalhado, já haviam feito estágio, às vezes estavam guardando uma oportunidade, uma vaga, e depois, no mercado de trabalho, todos os nossos egressos continuavam trabalhando na área, né? Então, nós tivemos um resultado muito positivo. Nós temos um grande problema, sim, de estágio. Eu não tenho aluno para indicar para estágio, em muitos casos. Em muitos casos, eu não tenho, às vezes, um aluno com perfil, porque, é claro, quando uma empresa nos pede uma indicação, a gente busca um perfil de aluno para aquela vaga. E como eu não tenho aluno hoje disponível, a maioria estão estagiando, às vezes estão já estagiando, às vezes dificulta um pouco até por questões de logística, de localidade. Mas, como eu disse ontem, nós vivemos uma época onde estágio não é problema. Você consegue estágio tranquilamente, nós temos aquela política, nós temos o NAEC para dar o apoio, para fiscalizar o estágio, o contrato, para ser alguma coisa legal, para que o aluno tenha o direito de estudar, né, e não vire um trabalho acima de 6 horas, que é o limite. Então, primeiro período, o aluno... se a preocupação é sua, eu vou conseguir o estágio, você vai conseguir o estágio. Tá? E ele vai ajudar você a pagar a sua mensalidade, né? Com certeza. Mas você vai conseguir o estágio. Agora, o mais importante é você querer. Tá? As condições nós oferecemos. Basta você querer. Você comentou aí do perfil, né, que as empresas buscam o perfil do estagiário. Vamos aproveitar e falar sobre o perfil do estudante. O que você percebe dos alunos que vêm, dos alunos que se dão bem dentro de sala de aula, dentro do curso e também depois quando ele forma, o que o aluno ele tem que gostar, o que ele tem que entender, né, como um perfil para ser um futuro engenheiro de produção de excelência? O engenheiro de produção, ele tem uma história muito bonita na nossa Revolução Industrial. Então, nós já estamos aí falando da quarta, né, passamos a Revolução Tecnológica, já entrando na revolução e falando da indústria 4.0, né? Já se fala em indústria 4.5, e aí vira aquela confusão, né? E todo mundo acha que vai ter uma indústria que você vai apertar um botãozinho e tudo vai funcionar.
Então, é importante a gente conhecer o contexto da engenharia de produção. Tá? Para começar, a engenharia ela surgiu em 1750, meados de 1750, quando alguém se declarou engenheiro civil. Steven Johnson, alguma coisa assim. Ele se declarou engenheiro civil. Então, a partir daí, foi utilizado o termo engenharia, né? Ou seja, esse conceito ele foi evoluindo e as engenharias elas foram crescendo, né? E foram surgindo outras raízes, como a engenharia mecânica primeiro, né? Começaram as ferrovias e depois o motor a combustão e depois surgiu a parte da energia, a descoberta da lâmpada, e aí foram surgindo necessidades, né, de você ter pessoas capacitadas para controlar tudo isso. Então, essa engenharia ela tem uma história que ela começa no pós-guerra, ou antes da Segunda Guerra, ali por ali, no Japão, né, dentro da Toyota. Então, quando a Toyota, o Japão ele sai da Segunda Guerra, sai bombardeado, o que levanta, né, coloca o Japão como um primeiro mundo, é a indústria automobilística. Então, ela começa a criar, o Japão não era detentor da tecnologia, mas ele começou a fabricar automóveis e a meta dele era o seguinte: nenhum carro vai ser vendido se não tiver total qualidade. Então, ele defendia a qualidade. E essa qualidade, aos poucos, ele foi melhorando o seu sistema de produção, porque ele tinha muito desperdício durante o processo. Então, os carros vendiam poucos, conseguiam fazer poucos carros, e muitos davam problema e tinha que voltar. Então, aquilo começava. Então, ele começou a investir tanto, até o ponto que ele começou, a Toyota passou a ser uma das maiores empresas do mundo. E nessa vivência surge o famoso just in time, né, que é o produto certo no local certo, você não tem estoque. E o Japão começa, através do just in time, que eles falam foi o grande milagre japonês, ele começa a evoluir muito, e aí o mundo começa a prestar atenção no que está acontecendo ali no Japão. E a guerra também fez, né, com que armas bélicas fossem construídas, desenvolvesse uma inteligência na linha de produção. Por volta ali de 1960, 70, surge uma grande preocupação na manutenção, porque os equipamentos paravam, a produção parava e tudo parava, gerava um gargalo. Então, a manutenção industrial começou a crescer a importância, né, do engenheiro de manutenção. E aí depois vem as questões de custo, né? Eu tenho que fazer análise do custo, eu tenho que otimizar, eu não posso desperdiçar dinheiro, não posso desperdiçar recursos. E aí começa a vir a tecnologia, a era da informática, a cibernética, e eles começam a utilizar a informática para gerenciar os seus melhores processos, né? E eles começam a gerir os seus projetos, né? Então, cria-se áreas dentro da empresa, a engenharia econômica, a engenharia de manutenção, e aí tem que distribuir o produto, aí vem a questão de logística, né? Conhecer toda a logística, que hoje está dominando todo esse mercado, a logística. E aí depois vem a questão da segurança do trabalho, né? Os trabalhadores precisavam de ter proteção, então ela passa a assumir, né, a questão da segurança do trabalho como uma área nobre da engenharia. E aí vem a questão de organizar isso tudo, como que eu vou organizar os processos, planejamento estratégico, é onde confunde-se a engenharia de produção com a administração, é na parte organizacional, porque nessa área você vai conhecer planejamento estratégico, questões voltadas mais para a administração, porque você é um administrador da linha de produção. Né? E aí entra uma área nobre que eu adoro, que é a pesquisa operacional, que vem da Marinha, né? Uma pesquisa de guerra, estratégias de guerra surge dali. E aí entra, a partir de 1972, entra as questões de sustentabilidade, que o mundo começa a discutir as questões ambientais, o aquecimento global, né, como que vai ser o nosso futuro, e aí entra as questões da ISO 14000, sustentabilidade, fala-se muito, tivemos vários eventos no Brasil, a Rio 92, a Rio +20, então isso faz com que as empresas mudem o seu perfil. A produção não pode ser só uma visão financeira, né? Ganhar dinheiro, você tem que respeitar a sociedade, você tem que respeitar o meio ambiente, e aí o engenharia de produção abraça essa área de gestão integrada, sistema de gestão da qualidade ISO 9000, ISO 14000, 27000, as questões sociais, e ele começa a trabalhar com essa integração. Né? E hoje nós podemos falar que a engenharia de produção ela abraça 10 grandes áreas, né? Que é controle de processo, logística, controle de projeto, a parte de sustentabilidade ambiental, a parte de qualidade, a parte organizacional, a parte econômica, pesquisa operacional e educação
dentro da engenharia de produção. Então, hoje nós temos um profissional da engenharia de produção que ele está ali 100% no sistema dentro de uma empresa, capaz de poder contribuir muito nas resoluções do problema, porque hoje o problema não é mais a produção, o problema hoje está na gestão. Tá? É a gestão que interfere. Então, é muito fácil você controlar a produção de 100 elementos, né? Mas não é fácil você controlar a produção de 100 milhões de elementos, de unidades. Você precisa de ter sistemas e precisa tudo combinar. Né? Não ter estoque, você precisa controlar, precisa ter sistemas de informática. Ontem eu falei da ciência da computação, que é o profissional que vai desenvolver essas ferramentas. Mas, para um profissional da ciência da computação desenvolver as ferramentas, ele precisa entender a sua necessidade. Você, né, o engenheiro de produção ele é um utilizador das ferramentas de tecnologia, ele não é um desenvolvedor. Né? Quem desenvolve é a área de informática, mas ele tem que apontar as suas necessidades. Então, a engenharia de produção ela se tornou uma área muito nobre, muito respeitada. Nós tivemos, em 2009, o ENAD. Então, o ENAD ele mede a qualidade dos cursos bacharéis em engenharia. No caso, foram vários, mas eu estou falando da engenharia de produção no Brasil. Tá? Então, assim, nós já tivemos mais de 1.200 escolas no Brasil. Em 2004 eram 100, chegou a mais de 1.000 escolas, 1.200, se eu não me engano. Mas o que existe hoje, oficial, são 641, se eu errei, foi 42 ou 43, mas acho que é 643 escolas reconhecidas, escolas que prestaram o exame do ENAD em 2019, porque quem não prestou não pode continuar. Então, hoje, vivas no Brasil, nós temos aí essas 643 escolas. Dessas escolas que fizeram a prova do ENAD, conhecimento geral específico, 45% foram reprovadas. Olha só, 45% do Brasil que tiveram notas abaixo de 3 são escolas que vão ter que passar por um reconhecimento, vão ter que comprovar a qualidade e também, né, estamos fora disso. Nós tivemos o conceito 3. Apenas 18% das escolas no Brasil tiveram o conceito 4 e 5. Então, estou dizendo o seguinte, 37% das escolas tiveram o conceito 3 do Enem, que nós tivemos o conceito 3. Tá? Então, muitas escolas não conseguiram sobreviver, né? Já não estavam conseguindo e não conseguiram com a pandemia. Então, hoje nós estamos com uma tranquilidade, porque nós estamos com o CPC também bom, né? Então, vocês têm um curso para... A única preocupação é o quê? Vir para cá e estudar. Né? Nós oferecemos essa organização, a idoneidade do curso, o seu diploma, né, tudo aquilo que interessa. E outra novidade é que nós fomos contemplados, né, no guia do Estadão, que era o antigo guia do estudante, com 3 estrelas. Né, mais uma conquista. No Brasil. Mais uma conquista. Tá? Isso mostra o quê? O efeito dos nossos egressos no mercado de trabalho. Né? Nós já formamos aqui, eu estou na coordenação já há 12 anos. Né? Então, o curso de engenharia de produção, para mim, hoje eu me considero, eu sou engenheiro eletricista, formado em 1993, não tinha engenharia de produção, como se tem hoje, mas era engenharia industrial eletricista, era um engenheiro dentro da indústria. Fiz especialização em engenharia de produção em São Bernardo do Campo, que foi a primeira escola de engenharia ali em São Paulo, de produção, né? E na época que eu fiz, falava que eu estava exatamente no conceito da gestão da qualidade. E hoje eu me considero, né, pela minha atuação, por onde eu já passei, por onde eu já trabalhei, eu me considero um engenheiro de produção, mais do que um engenheiro eletricista. Né, porque eu não faço projeto, eu gerencio a implantação desses projetos. E para gerenciar a implantação, eu não tenho que conhecer só as normas técnicas elétricas. Tem uma série de trâmites necessários aí para você fazer esse acompanhamento. Então, hoje, você quer ser engenheiro de produção, você tem que ser uma pessoa meio Sherlock Holmes, pessoa que gosta de investigar, gosta de buscar o problema, dar a solução. Você tem que ser uma pessoa curiosa, mas não inconsequente. Tá? Você é a pessoa que está ali para resolver o problema. Né? Então, você cria um perfil de gestor que, a hora que o problema bate à sua porta, é você que vai resolver. Então, o engenheiro de produção ele tem uma amplitude muito grande de coisas que ele pode estar fazendo, de funções que ele pode estar desenvolvendo na empresa. Mas eu fazia muita comparação com o técnico de futebol. Né? Eu não preciso saber jogar bola, eu preciso saber montar o time da melhor forma possível. Né? Esse é o grande papel do técnico.
E é um curso que forma muito profissional de gerente, né? Porque como você começa a se envolver em todas as particularidades da solução, né, surge uma possibilidade ali, quem que está mais próximo de assumir esse cargo, né? Acaba sendo as pessoas que estão envolvidas aí nesses processos. E você que tem alguma outra dúvida que você não conseguiu tirar ainda, que o professor Marcelo não falou, mande aí nos comentários ou então entre em contato com ele, né? Da mesma maneira que ele se dispôs ontem para tirar as dúvidas do curso de Ciência da Computação, ele também pode tirar as dúvidas suas que você tiver do curso de Engenharia de Produção. Marcelo, muito obrigado, né? Obrigado a vocês.